good morning! E aí, vou dar um tempo para mais gente chegar, para a gente começar a falar sobre o tema que vocês escolheram, né? E aí vocês já vão chegando, me dizendo o nome, de onde vocês são, e se vocês dão aula, se é aula particular, se vocês trabalham em escola, se é escola bilíngue. Hello, Teacher Camila! Good morning! Só dá um tempinho e a gente já começa, tá? Ok, so let's go, right? E aí o pessoal vai chegando, essa live vai ficar gravada, então quem não assistir agora, assiste mais tarde, não tem problema não, tá? Então é o seguinte, primeiro, obrigado por todo mundo que votou, todo mundo que escolheu e me ajudou a escolher esse tema, né? São dinâmicas para as aulas da educação infantil. Antes de eu falar das dinâmicas em si, eu sei que conversando com teachers no Brasil todo, nós chamamos as divisões na educação infantil de forma diferente. Então, por exemplo, aqui na minha cidade, a gente usa para 2 anos maternal 2, para 3 anos maternal 3, para 4 anos primeiro período, depois segundo período, e aí primeiro ano do fundamental. Só que eu sei que é diferente, né, em algumas cidades. Então, para todo mundo entender melhor, eu vou tratar como idade. Eu vou falar da idade. Eu não vou conseguir falar de tudo detalhadamente, como é que a gente trabalha com cada idade, mas eu vou falar no geral, vou dando dicas e vocês vão me mandando as perguntas que vocês possam ter, ok? Então vamos lá. Hello, Juninho. Hello, tia Rosane. Good morning. Thanks for being here. Vamos começar então. Primeiro de tudo, o que é que a gente trabalha na educação infantil quando a gente trabalha com alfabetização em inglês? O que é que a criança precisa saber? Na educação infantil, as crianças não estão prontas ainda para serem alfabetizadas mesmo, né? A gente vai entrar de verdade com a alfabetização no final ali do segundo período, quando elas têm 5 anos, e no primeiro ano do ensino fundamental. Então, o que a gente faz na educação infantil é preparar a criança para ser alfabetizada. E em inglês, a gente precisa de uma preparação que tem algumas coisas em comuns com a preparação que a gente faz em português, mas tem outras coisas muito diferentes que são essenciais para a criança estar preparada para ler e escrever com qualidade, sem precisar ficar decorando como é que lê, como é que escreve, e melhor ainda, sem precisar ficar usando estratégias de ler em português para ler em inglês, que para mim esse é o maior dos problemas, né? Então vamos lá, eu deixei uma colinha aqui do lado para eu não deixar nada sem falar, então se vocês virem que eu tô olhando aqui para baixo é porque eu tô olhando para minhas anotações, tá bom? Então vamos começar. Na educação infantil, quando a gente trabalha com alfabetização, a gente vai desenvolver com a criança as habilidades da consciência fonológica. E quais que são essas habilidades? Né? O que é consciência fonológica? Uma criança ou um adulto que tem a consciência fonológica tem a habilidade de identificar e manipular os sons que nós fazemos à medida que a gente se comunica. Então, as frases e as palavras possuem sons, né? Quando uma criança consegue manipular e reconhecer esses sons, a criança tem habilidades da consciência fonológica. Na alfabetização, a gente sempre vai começar do mais fácil para o mais difícil. Então, na consciência fonológica é do mesmo jeito. A gente vai começar pela habilidade mais simples para a criança desenvolver, até porque a criança vai ser bem novinha, né? Ela vai ter uns 3 anos, 4 anos. Então, vamos lá. Se vocês procurarem, se vocês quiserem, eu posso mandar depois, a gente tem uma espécie de escadinha da consciência fonológica, da Phonological Awareness, que começa por rima e aliteração. Só que quando a criança é muito pequena, a gente começa por uma habilidade que não está lá nessa escadinha, mas que é muito importante, que é a habilidade de reconhecer os sons do ambiente. Então, por exemplo, vamos supor que você precise hoje trabalhar com a sua turma farm animals, e você vai ensinar lá cow, horse, duck, dog, não sei. Ao invés de só ensinar o que você tem que ensinar, mostrando flashcards, tocando musiquinha, fazendo esse tipo de coisa, você pode usar uma das habilidades da consciência fonológica, que é isso de reconhecer os sons do ambiente.
Então, você vai colocar os sons que esses animais produzem e pedir às crianças para te dizer qual é o animal que faz esse som. Então é de uma forma bem simples, não precisa de nada complexo não. Se você quiser, você pode apresentar o vocabulário antes, usando flashcards, usando Realia, do jeito que você achar melhor. Apresenta o vocabulário do jeito que você faz, pratica o vocabulário do jeito que você faz. E aí, tem duas ideias. Você pode trabalhar esses sons com o grupo todo, para que o grupo todo identifique, ou você pode trabalhar com crianças individualmente. Então vamos supor que você quer fazer com o grupo todo. Você pode colocar os flashcards de forma que todas as crianças vejam, e aí você toca, e você explica para elas que você vai tocar um som e que elas precisam te dizer qual animal que faz aquele som. E aí você toca um som, vamos supor que seja cow, por exemplo, você toca lá no seu celular mesmo, não precisa de ser nada elaborado não. Você toca aquele som e pede para as crianças falarem em grupo qual que é o animal que produz aquele som, né? Elas podem falar vaca, e se elas falarem vaca, você fala cow, pede para elas repetirem. Ou se elas já falarem cow, beleza. E aí você vai fazendo isso com todos os animais. Se você quiser trabalhar de forma individual, você pode fazer a mesma coisa. Coloca as flashcards, fala que você vai tocar o som e que a criança que você escolher vai ter que se levantar do lugar e ir lá te mostrar qual o animal que faz aquele som. Então você toca lá de novo, cow. Combina com a criança, com o João lá, que é o João que vai ter que te dizer qual é o som daquele animal. Você toca o som do animal, o João tem que levantar do lugar dele, ir lá e escolher o flashcard do animal que faz aquele som e te dizer o nome daquele animal, tá? E dá para fazer isso com farm animals, com sons do ambiente, tipo fechar a porta, o barulho de carro, se você estiver trabalhando com meios de transporte, você pode usar os barulhos dos meios de transporte, pode usar barulhos de animais do mar, qualquer coisa dá para você trabalhar. Mas a gente faz isso quando as crianças são menores, para ir aguçando essa coisa de identificar os sons produzidos no ambiente, ok? Mas aí, já entrando mesmo, hello Shirley, good morning, já entrando mesmo na alfabetização em inglês, na escadinha da consciência fonológica, melhor dizendo, a gente vai trabalhar primeiro com rima e aliteração. E se você é um teacher raiz, de curso de inglês, assim como eu fui, não trabalha em escola regular, talvez você não saiba o que é aliteração, porque eu não sabia, muitos teachers que eu treinei também não sabia, então eu vou te dizer o que é aliteração. Rima, todo mundo sabe, né? Quando as palavras terminam com um final igual, as palavras rimam. Mas, diferente de português, a gente não considera a última sílaba, a gente considera o último som. E não como a gente escreve, e assim como a gente ouve. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de palavras que são escritas de forma diferente, mas que rimam. Fox, socks. Fox termina com X, socks termina com CKS, né? A gente não escreve do mesmo jeito, mas elas rimam, porque o som é o mesmo. Então, isso que é rima. E o que é a literação, então? A literação parece com rima, mas ao invés da gente ver o som final igual, a gente trabalha com o som inicial igual. Então, por exemplo, cat, cow. Os dois começam com k. São essas duas palavras que começam com o mesmo som. Tem o mesmo initial sound. Então, isso é a literação. A gente trabalha a literação para as crianças reconhecerem que palavras podem começar ou não com o mesmo som. E a gente trabalha com rima para a criança perceber se a palavra termina igual ou não, ok? Então, como a ideia é a mesma, as atividades que eu vou sugerir aqui para vocês podem ser as mesmas. Você só tem que adaptar para a literação ou para a rima, ok? Então, vamos lá. Não é o foco dessa live aqui explicar como é que a gente explica, como é que a gente ensina, como é que a gente expõe a criança a essas habilidades, ok? Hoje eu só vou dar dica de atividade. Se vocês quiserem que eu explique melhor, a gente pode fazer uma outra live, vocês podem me mandar no direct, que eu faço outra live falando só sobre como é que a gente ensina cada passo que precisa ser desenvolvido na consciência fonológica, tá? Então vamos lá. Para trabalhar rima, a gente pode fazer uma brincadeira que eles amam, que é boba, mas eles amam, e a gente trabalha uma coisa que a base comum curricular, se você estiver numa escola regular, né? A base comum curricular, que é a BNCC, ela pede, né, que a gente trabalhe movimento. Na educação infantil é muito importante as crianças trabalharem com o movimento do corpo.
Então essa é uma atividade ótima, que é uma atividade que todos nós já brincamos, que é morto-vivo, né? Como é que a gente vai brincar? Vamos supor que seja rima, dá pra fazer com a literação também, mas rima. Você explica para as crianças que você vai falar 2 palavras. Se essas palavras rimarem, as crianças abaixam. Se essas palavras não rimarem, elas ficam de pé ou levantam, né? E aí você faz. As crianças que forem errando vão saindo até que uma só sobre e ela seja a vencedora. E aí a mesma coisa dá para fazer com a literação. Se você falar 2 palavras que começam com som igual, as crianças abaixam. Se essas palavras não começam com som igual, as crianças levantam, ok? Uma outra que elas gostam muito e você ainda trabalha lateralidade. Se as palavras rimam, as crianças pulam para a direita. Se as palavras não rimam, as crianças pulam para a esquerda. Se as palavras começam com o mesmo som, elas pulam para a direita. Se não começam com o mesmo som, elas pulam para a esquerda. Ou pular para frente e para trás, que funciona também, ok? Mas de esquerda e direita é interessante pela questão de lateralidade, né? Ok, uma outra coisa, se você não quer tirar a criança da sala, não tá com muito tempo, mas você precisa praticar, você pode trabalhar só com o dedinho aqui, ó. Se elas rimam, eles colocam fingers up, se elas não rimam, eles colocam fingers down, ok? Ou começa com o mesmo som, não começa com o mesmo som. Dá pra praticar também e essa a gente faz rapidinho, tipo, uns 5 minutos só no aquecimento ali, no warm-up da aula, né? Beleza. Uma outra que é com bloquinhos, sabe aqueles bloquinhos que as crianças têm de montar? Você pode colar, aí as primeiras que eu falei não precisa de elaborar nada, né? Só precisa da criança e do corpo dela. Essas agora que eu vou dar dica, precisa de imprimir coisa, laminar e tal, enfim. Mas isso faz parte do nosso trabalho também, né? Então vocês pegam aqueles bloquinhos que as crianças já levam para a escola mesmo, as escolas que pedem brinquedo ou as escolas que não pedem têm esses bloquinhos de encaixar. E você coloca imagens na frente desses bloquinhos, imagens do vocabulário que as crianças já sabem, né? Se você trabalhou animais, cores, enfim, as coisas que você trabalhou lá para explicar e para expor eles à rima ou à literação. Você cola na frente do bloquinho, você coloca esses bloquinhos de forma espalhada, pode ser no meio da sala se o grupo todo for fazer junto, ou você pode colocar eles separados em mesinhas e cada mesinha tem o seu conjunto de blocos. E aí, a criança precisa encaixar as palavras que rimam ou as palavras que começam com o mesmo som. Então, ela vai montar grupos de bloquinhos com as palavras que rimam ou com as palavras que começam com o mesmo som, ok? Uma outra coisa que você pode fazer é pedir eles para separar, fazer sort. Sort é muito importante, porque eles precisam trabalhar com percepção de características iguais ou diferentes. Então, por exemplo, você coloca flashcards ou imagens reais, o que você tiver, misturados. E eles precisam separar esses cards ou esses objects, né, se você tiver toys, em grupos de palavras que rimam ou em grupos de palavras que começam com o mesmo som. Então, você pode, se você quiser, fazer com fita mesmo no chão, sabe? Fita crepe. Você delimita os quadrinhos e explica para eles, por exemplo, nesse grupo aqui só pode as palavras que rimam com cat. Nesse grupo aqui só pode as palavras que rimam com fox. E aí eles têm que pegar os flashcards e descobrir onde é que eles vão colocar. Lembrando uma coisa importante que eu não falei aqui. Nesse momento, a criança não é exposta à palavra escrita, tá? Ela não, obviamente, ela vai ter 3, 4, 5 anos, ela não sabe ler e ela não deve ser incentivada a ler. Aqui é consciência fonológica, ela está trabalhando com o som, com o que ela ouve. Então, esses flashcards devem ter, se não tiver jeito, não tem problema, mas o melhor é que eles tenham apenas as imagens, porque a gente não quer que as crianças leiam neste momento, ok? Então tá, sort. Uma outra coisa que eu até trouxe aqui, ó, que é essa atividade, e aí que vocês também têm que imprimir, recortar e laminar. Essa atividade aqui é de um site interessantíssimo, que é o Twinkle. Eu não sei se vocês conhecem. Então, o que as crianças têm que fazer? Vocês vão mostrar uma cartinha para elas aqui, vai falar o nome da imagem grande. Se elas já souberem, você vai perguntar. Se não souberem, você vai falar para elas, que é clock. E elas têm que dizer para você qual dessas palavras aqui rimam com clock. Então, tem snail, ring, sock. E aí a criança
vai falar sock, né? Provavelmente, se você estiver nessa fase, ela tende a acertar. E ela vai colocar um peg aqui, em sock, ok? E aí, tem umas outras opções aqui, são várias opções. Mas, por exemplo, essa aqui, ó. House, fish, bus, mouse. E assim por diante. Então, essa é uma atividade que dá pra você fazer com tag. E eu baixei essa aqui lá no Twinkle. Uma outra é memory game. Deixa eu pegar o memory game aqui. Esse memory game também é do Twinkle. Você tem as cartinhas que se encaixam. Mas para elas se encaixarem, elas têm que rimarem. Então, por exemplo, eu tenho star e car, né? É um memory game tradicional. Você espalha lá as cartinhas viradas, né? Eu coloquei esse papel aqui marrom para eles não conseguirem enviar atrás, né? Você espalha na mesinha ou no chão e eles têm que ir virando as cards e acharem os pares. Incentive as crianças a virar e falar a palavra, a imagem, o nome da imagem que tá lá. Se por acaso elas não souberem, você pode ensinar no momento, tá? Você não precisa usar só imagens de palavras que as crianças saibam, porque vai estar muito no começo e elas não vão saber muitas. Então a criança virou e é um clock e ela não sabe falar clock. Quando ela virar, você fala clock e pede para ela repetir, ok? Porque dessa forma ela também vai adquirindo vocabulário. E aí clock, ela precisa achar sock, que rima com clock. E aí quando rima, a criança fica com o par. E quem tiver mais par no fim é o vencedor, igual um memory game normal, ok? Então essas são as dicas que eu tenho pra gente trabalhar rima e aliteração. Depois que a gente trabalha rima e aliteração, o próximo passo é trabalhar palavras numa frase e depois sílabas. Eu vou falar das duas juntas porque as atividades são iguais. Então você pode, o mesmo que você trabalhar com palavras numa sentença, você pode usar para trabalhar com sílabas. Mas a gente sempre vai do mais fácil para o mais difícil. Então é mais fácil para a criança perceber quantas palavras a gente falou numa frase do que perceber quantas sílabas tem dentro de uma palavra, né? Então a gente vai apresentar para ela esse conceito de quando a gente fala uma frase, essa frase possui palavras. Quantas palavras eu falei nessa frase? Você não precisa necessariamente fazer atividades e ter um momento da sua aula para trabalhar palavras numa sentença. Você pode usar, por exemplo, um momento quando você for ensinar os comandos, elas precisam te pedir may I go to the bathroom? May I drink some water? Você pode falar para a criança contar quantas palavras ela falou, né? Então, por exemplo, uma criança chega para mim e fala assim, teacher, may I go to the bathroom? Aí você pode falar assim, yes, mas espera aí. Quantas palavras tem nessa frase? How many words did you say? E aí, a gente vai contar. May I go to the bathroom? 6, right? E aí, a criança conta e vai lá pro bathroom, senão ela vai fazer xixi nas calças, né? Ai. Então, essa é uma opção. Ou, se você quiser trabalhar mesmo, nesse momento a gente vai trabalhar palavras numa sentença. Principalmente quando você for apresentar esse conceito. Você pode colocar bambolês no chão e pedir para as crianças irem pulando de bambolê em bambolê à medida que elas forem falando as palavras. Então, vamos voltar para a mesma frase. May I go to the bathroom? Então, may I go to the bathroom? Ou qualquer outra frase que você esteja trabalhando no dia. De repente, você ensinou algum tipo de chunk. I can see a dog, I can see a cat, alguma coisa assim. Você pode incluir words in a sentence com essa atividade, ok? Então eu coloquei bambolê. Você pode usar os bloquinhos também para a criança ir montando os bloquinhos à medida que ela for falando as palavras, ok? Lembrando de novo, não é para a criança ler aqui, é só para a criança contar as palavras faladas, para ela ter noção de que a gente utiliza palavras dentro de uma frase, ok? E aí, a gente já parte para a sílaba, a gente não fica muito tempo trabalhando words in a sentence, ok? A gente vai para a sílaba. A gente introduz, vê que a criança entendeu o conceito e vai para a sílaba, que é um momento em que a gente vai gastar mais tempo, tá? Porque é mais complexo para a criança. Então, a criança sabe que numa frase tem palavras, só que ela precisa saber que numa frase tem sílabas. Depois, se você tiver apresentado, tiver ensinado, de novo, não é o foco dessa live ensinar como é que ensina. Ensinou, a criança já entendeu o conceito, você quer fazer as atividades. Que atividades você pode fazer? Essa do bambolê que eu falei,
Mas ao invés da criança falar as palavras, ela vai falar as sílabas, né? Então, por exemplo, gorilla. A criança vai falando e vai pulando nos bambolês. Então, gorilla. 3. Uma coisa muito legal que eles adoram é se você fizer uma corrida. Por exemplo, você pega um saquinho, coloca lá os cards que você quer e cada criança, você faz filas de bambolê, né? Linhas de bambolê. As crianças ficam atrás de um bambolê e aí elas tiram uma cartinha, falam qual é o nome daquela cartinha lá, por exemplo, watermelon. E aí elas têm que separar o watermelon em sílabas e pular a quantidade de sílaba que tem. E aí as crianças todas vão fazendo isso. A criança que conseguir pular todos os bambolês e chegar lá no final primeiro é a campeã. Então vai depender de pegar ou não palavras que tenham muitas sílabas, né? Dá pra fazer atividade de sort, que de novo a criança precisa ter noção de separar palavras que tenham características comuns. No caso aqui da característica comum, é ter a mesma quantidade de sílabas. Então, você pode, por exemplo, colocar apple e horse. Não, apple e horse, dos dois. Tá, apple e horse. Boa. Horse tem uma sílaba, apple tem 2 sílabas. Você coloca eles como padrão. Você pode colar as cartinhas no quadro, por exemplo, ou colocar no chão. E aí você pede para eles que coloquem no grupo do horse todas as palavras que tenham uma sílaba e colocam no grupo de apple todas as palavras que têm 2 sílabas. E essas palavras vão ser o quê? Podem ser flashcards, podem ser realia, podem ser os objetos de verdade, né? Uma outra coisa, cut the pictures. Você pode dar para as crianças as imagens, por exemplo, uma imagem de uma apple, e aí você pergunta para elas, quantas sílabas tem? How many syllables does apple have? Aí as crianças vão falar apple, 2. E aí você pode pedir a criança para cortar na quantidade de sílabas que aquela palavra tem. E aí elas podem recortar e depois colar no caderno. Aí elas já trabalham coordenação motora fina e tudo mais que a gente precisa trabalhar na educação infantil, né? Puppet, que é fidget toy, eles amam esse negócio aqui, gente. É de apertar, né? Vocês todos já devem ter visto um puppet. Então, eles precisam apertar na quantidade de sílabas que eles falam. Então, por exemplo, watermelon. Watermelon. E aí é legal que eles conseguem ver. Se eles apertaram quatro bolinhas, é porque vai ter 4 sílabas, né? E aí eles só precisam contar aqui as sílabas. Dá para fazer a mesma coisa com massinha. Vocês pedem eles para fazerem bolinhas de massinha e irem apertando as bolinhas à medida que eles fazem as sílabas. É legal também para a questão sensorial, que é outra coisa importante na educação infantil. Ok, e por último, uma coisa que eu uso mais para phonemic awareness, que eu até deixei aqui, que eu vou falar mais tarde, mas que dá para fazer, que é com esse negócio aqui, ó, que a gente cola atrás do celular. Sabe? Para segurar o celular. Eu comprei, eles vendem separadamente, a gente cola aqui e as crianças amam apertar isso aqui para contar as sílabas. Então, por exemplo, apple, apple, 2, né? E aí eles só precisam contar quantos, eu não sei como é que chama isso aqui, vamos falar plug? Quantos plugs eles apertaram, tá? E isso aqui também dá para usar para consciência fonêmica, daqui a pouco eu vou chegar lá e a gente vai falar sobre isso. Ok. Então, para sílaba e para words in a sentence, são essas as atividades que eu tenho. Depois de sílaba, a gente vai entrar numa coisa que é onset and rhyme, que é algo que a gente não trabalha em português. A gente não trabalha essa habilidade em português. Então, é a primeira vez que vai ser um conceito totalmente novo para a criança e que é mais complexo. E é muito importante porque vai preparar ela para a gente fazer ela separar na menor unidade de som, que são os fonemas, que é decisivo para a criança ler ou escrever em inglês. Então, o que é onset and rhyme? Onset é o primeiro som antes da primeira... primeiro som não. É tudo que vem antes da primeira vogal. Então, por exemplo, vamos falar de sheep. O primeiro som de vogal que eu tenho nessa palavra é I, né? O que vem antes de I? É sh. Então, sh é o onset aqui. A criança não precisa saber como é que escreve sheep. Não precisa e não deve, tá? Não é esse momento, é só ouvir. Então, sh.
é o onset. E o que é rhyme? Esse rhyme aqui é diferente daquela rima, que também fala rhyme, né? Só que esse rhyme aqui escreve com R-I-M-E. E rhyme de rima escreve com R-H-Y-M-E, tá? Então esse rhyme é diferente. O rhyme é tudo que sobra. Se em sheep o onset é sh, o rhyme é eep, ok? Nem toda palavra tem onset em rhyme. Se a palavra começar com uma vogal, ela não tem onset, ok? Porque não tem nada antes da primeira vogal, tá? Então isso aqui é complexo para criança. É desafiador, então a gente tem que ter muita atenção na hora de ensinar onset and rhyme. Como é que a gente faz? Como é que a gente introduz esse conceito? Você deve usar muito visual, porque a criança precisa visualizar essa questão. Uma coisa simples, mas que faz toda a diferença depois que você já explicou, você já usou imagens, já explicou o conceito para a criança, você pode trabalhar com, por exemplo, a tampinha da caneta e a caneta. A tampinha da caneta vai ser a menor unidade, que é o sh. Vamos trabalhar com sheep, tá? Que é o onset, sh. E o resto que sobra é eep. Então você fala para a criança que isso aqui representa sh e que isso aqui representa eep. E a criança tem que ir juntando aos poucos. Então, sh, eep, sheep, ok? Ela precisa ter essa habilidade de juntar uma unidade de som com outra unidade de som, uma unidade menor com uma unidade maior. Vocês percebem que a gente começou lá em palavras numa sentença? A gente diminuiu para sílabas e agora a gente mostrou para ela que dá para separar uma sílaba, que mesmo na sílaba ainda tem uma outra divisão. Então é sempre do mais fácil para o mais difícil, do maior para o menor. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Dá para fazer com blocks, ok? Você junta os blocos, junta o bloco do onset com o bloco do rhyme. Se você quiser para ficar mais visual, você pode colar as imagens. Metade da imagem no onset, não exatamente a metade, uma parte menor, para a criança não ter essa coisa de que é a metade exatamente. Uma parte menor na parte do onset e uma parte maior na parte do rhyme. E pede às crianças para juntarem os blocos e dizer que palavra que forma. Assim como em sílabas, é mais fácil para a criança juntar, que a gente chama de blend, do que segmentar, do que separar, segment. Então a gente sempre começa com as habilidades de juntar os sons. Quando a criança domina a habilidade de juntar os sons, a gente ensina ela a separar os sons. Então se ela sabe fazer sh, eep, depois ela tem que fazer sheep, ok? Se eu falo sheep e pergunto para ela, what's the word? Aí ela vai me falar sheep. E como é que eu separo sheep? Sheep, ok? Ela tem que saber juntar e separar. A mesma coisa com sílabas. Então foram os blocos, a tampinha da caneta, cards. Os cards já vêm cortados em onset and rhyme. A criança precisa juntar o onset com rhyme ou separar o onset com rhyme, ok? Na internet a gente acha muitos cards já prontinhos, ele vem com o desenho e com o lugar certinho já de cortar. Ou se você quiser, se você tiver que trabalhar com o vocabulário que você precisa, você faz no Canva, né? Tem várias imagens lá e você mesmo coloca as linhas onde as crianças precisam cortar ou que as crianças vão precisar juntar, alright? E por último, bem simples, as crianças podem usar as mãos delas, né? Então elas podem usar, por exemplo, sheep, ok? Você ensina elas, lembrando de uma coisa, a gente sempre tem que modelar a criança antes. É sempre I do, we do, you do. Então a gente modela, depois a gente faz junto e por último a criança faz sozinha, ok? Então, por exemplo, cat, dog. E nesse momento, é o momento, quando a criança já estiver entendendo esse conceito, é o momento que você vai introduzir o alfabeto, tá? Você vai introduzir o alfabeto usando os sons e não ensinando o nome das letras, que pra mim é um dos maiores erros que a gente comete a ensinar inglês para uma criança. Ensinar a criança o nome da letra. O nome da letra só serve para soletrar. E isso acontece raramente, né? Eu não lembro de nenhuma vez que eu tive que soletrar meu nome para ninguém. É muito raro. Às vezes, quando você for fazer, sei lá, um check-in, alguma coisa na imigração, talvez você tenha, principalmente a gente que tem nome que não é em inglês, né? Nome brasileiro, nome em português, é complexo para eles. Mas isso é muito raro.
Para ler e para escrever, a criança precisa saber o som que as letras produzem, ou que o conjunto de letras produz. Então, ao introduzir o alfabeto, você não vai começar por A, B, C, D, não. Tem uma sequência certa para a gente usar, porque se você começar de A, B, C, D, E, vai demorar muito para as crianças conseguirem começar a ler. Ao passo que se você ensinar para elas, existe mais de uma sequência, tá? Aqui eu prefiro essa que eu vou falar, mas existem outras opções. Mas aqui eu gosto muito de usar, é a que começa com S-A-T-P-I-N. Eu falei o nome das letras aqui, mas a gente vai ensinar os sons, tá? S-A-T-P-I. Com essas 5 letras, as crianças leem mais ou menos 20 palavras. Ao passo que se eu começar por A, B, C, D, vai demorar muito para elas conseguirem ler 20 palavras. E a gente ensina isso para quê? Para a criança ler, para a criança se comunicar. Então, com S-A-T, por exemplo, elas já leem at, sat, s. Com 3 letras, elas leem 3 palavras. Além de a, que é, né, a dog, a cat. Ok? Então, com 3 letras, as crianças já começam a ler. Mas você não vai ensinar ela a ler antes de você ir para a última e mais importante habilidade da consciência fonológica, que é a consciência fonêmica, que inclusive causa muita confusão. A consciência fonológica, como eu falei, é a habilidade de reconhecer, de identificar e manipular os sons falados nas frases e nas palavras, né? Ou a consciência fonêmica é a habilidade de identificar, de manipular, de substituir, de deletar os fonemas. E o que são fonemas? São sons, as menores unidades de som dentro de uma palavra. Então, por exemplo, vamos falar de dog, por exemplo. Dog tem uma sílaba só. Tem o onset, que é D, e o rhyme, que é og. Só que eu consigo partir essa palavra mais ainda, em fonemas, que é D, O, G. É isso que a criança precisa conseguir fazer para ler e para escrever, ok? E é por isso, porque não ensinamos isso normalmente nas escolas, nos cursos de inglês, com os nossos alunos particulares, que os nossos alunos não conseguem ler e escrever sem ter erro de pronúncia, sem ter erro de spelling, porque eles vão usar habilidades que eles têm na alfabetização em português para escrever em inglês. E aí não funciona, né? Eles acabam tendo que errar, a gente corrige, até que eles aprendem decorando, e aí eles decoram a palavra como se ela fosse uma imagem, e aí eles escrevem de tanto a gente repetir o modelo correto. E não é o ideal. O nosso cérebro não foi feito para memorizar, né? Ele tem um padrão de como é que ele aprende. E ele, para a gente ler, ele associa o grafema, que são as letras, e ao fonema, que são os sons, ok? Se vocês quiserem saber mais sobre como é que o cérebro aprende, como é que é esse processo, por que não dá para decorar, me manda no direct que eu faço uma live só sobre isso, tá? Porque hoje não dá para falar, porque é muita coisa. Mas vamos lá, cheguei na parte da consciência fonêmica, phonemic awareness. A criança precisa aprender a manipular os sons. Algumas letras elas já vão ter aprendido, alguns sons, né? Porque eu falei que no onset and rhyme a gente começa a ensinar o alfabeto. E aí, você vai ter que ajudar a criança, primeiro, a juntar todos os fonemas, porque é mais fácil, e depois a separar todos os fonemas, né? Porque é importante para ela conseguir ler e escrever, fazer essas duas coisas. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui o que eu coloquei na minha anotação. De novo, terceira vez que eu vou falar isso, mas eu não consigo explicar aqui como é que ensina essa habilidade, tá? Eu só vou falar sobre as atividades que você pode usar para praticar essa habilidade. Então, dá pra gente usar muita coisa que a gente usou na hora de trabalhar com sílaba, tá? Então, eu vou voltar aqui com o meu puppet. Vamos trabalhar com dog. A criança precisa juntar os sons de dog. Então, você pode falar D, O, G. What's the word? Aí a criança vai ter que te falar dog, cat. Isso é o ato de juntar. A criança também precisa saber separar, porque na hora de escrever é mais importante saber separar para ela conseguir escrever tudo direitinho. Todas as letras que fazem aqueles sons. Então, de novo, cat. Deixa eu virar aqui. Você fala cat e pede para ela separar. Aí ela tem que fazer
dog, dog. Ok? De novo, a criança não tá vendo letra aqui. Ela tá fazendo só com o ouvido, ok? Ela tá praticando consciência fonêmica. Uma outra coisa que dá pra fazer, com a massinha, do mesmo jeito que eu falei em sílabas, a criança faz as bolinhas e ela vai apertando as bolinhas à medida que ela fala os fonemas, ou que você fala os fonemas, dependendo da fase onde a criança está. Então, vamos lá. Sheep, sheep. A gente, nessa fase aqui, trabalha com palavras com CVC, Consonant, Vowel, Consonant, porque é mais fácil para a criança. Lembra que tem que ser do mais fácil para o mais difícil? Então, já que ela está aprendendo os sons do alfabeto, ela está aprendendo a manipular os sons, os fonemas, a gente precisa começar com palavras mais simples, tá? Então, mesmo que sheep tenha várias letras, sheep tem um som de consoante, um som de vogal e um som de consoante, né? Então, dá pra gente trabalhar isso com a massinha. Também dá pra trabalhar com puzzles. A gente encontra no Twinkle, que eu gosto muito, em outros... Se vocês colocarem no Google, na verdade, CVC Words Puzzle, aparecem vários lá. Os puzzles vêm... Você corta os puzzles, né? De preferência você deixa embaralhado. E a criança precisa montar uma imagem. Uma imagem, por exemplo, de um cat. E aí, para montar essa imagem, ela pode fazer o som. Qual que é o primeiro som? K. Qual que é o som do meio? A. E qual que é o último som? T. Cat. Então, quando ela monta, usando o puzzle, monta toda a imagem do cat, ela tem a palavra inteira pronta ali. Então, dá para usar puzzle. Uma outra coisa que vocês podem usar é o plug do celular, que eu nem sei se chama plug do celular, mas eu tô chamando plug do celular. E aqui tem uma coisa. Você pode trabalhar consciência fonêmica. Só as professoras americanas gostam muito de falar isso, com os olhos fechados. Então a gente pode trabalhar com os olhos fechados, a criança não precisa ver. Mas quando a gente trabalha com orthographic mapping, também é importante associar o som à letra, ok? Mas você faz isso quando a criança estiver fazendo o blend e o segment bem, oralmente, né? Sem precisar ver. Quando ela estiver fazendo isso bem, a gente pode entrar com a escrita junto da aula da consciência fonêmica. E aí a gente já associa a consciência fonêmica à aula de phonics, ok? Então como é que vai funcionar? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar meu pincel. Provavelmente vocês vão ver de trás pra frente, mas eu acho que dá pra entender. Então eu tenho aqui meu quadro branco. Eu já desenhei aqui as caixinhas, a gente chama de sound boxes. E essa setinha para a criança ter noção que a gente lê daqui para cá, né? Da esquerda para a direita. Então vamos lá. Eu tenho aqui os plugs e eu vou falar a palavra para a criança e a criança vai segmentar. Aqui é para a gente trabalhar segmenting, ok? Então eu vou falar para ela, por exemplo, cat. E aí eu vou pedir para ela segmentar. Aí ela vai fazer cat. E aí eu vou pedir para ela escrever essa palavra. Qual que é o primeiro som? K. Qual letra faz K? C. Qual que é o segundo som? A. Qual letra faz A? A. Qual que é o terceiro som? T. What's the letter? T. E aí a criança faz de novo. K. A. T. Cat. Ok? Desse jeito, você já trabalha consciência fonêmica e phonics ao mesmo tempo, ok? Não precisa ser necessariamente separado. Inclusive, existem pesquisas que mostram que os resultados são melhores quando a gente associa o phonics, orthographic mapping, com phonological awareness, ok? Então é isso. Eu acho que eu abordei tudo que eu precisava abordar, né? 40 minutos, nossa Deus! Mas eu abordei tudo que eu precisava abordar. Talvez vocês tenham dúvidas, se vocês tiverem, o meu direct está aberto, vocês podem mandar para mim as dúvidas que vocês tiverem, ok? Lembrando que essa aqui é a base para alfabetização em inglês, tá? Essa parte que eu comecei aqui de já escrever, já entra phonics, então a gente já está entrando na alfabetização em si. Mas na educação infantil a gente foca muito na consciência fonológica. A consciência fonológica é uma habilidade decisiva para a criança ser um leitor e um escritor de qualidade. Eu sei que parece que não, mas a gente consegue resolver todos os problemas de spelling e de pronunciation
se a gente ensina crianças usando alfabetização em inglês, ok? E dá para você fazer isso mesmo que a criança não saiba ler em português. Eu tenho uma turma de primeiro ano e quando eu comecei a alfabetizá-los, eles não sabiam ler em português também. E eles aprenderam a ler em português e em inglês. A tia Rosane deve estar aqui, minha companheira de português, ela estava aqui, não sei se ela ainda está, que não me deixa mentir. Os alunos leem do mesmo jeito em português e em inglês. E detalhe, teve aluno que leu em português antes de ler em inglês, tá? Então não precisa esperar a criança ser alfabetizada em português para ensinar ela a ler e escrever em inglês, ok? Thank you very much, Malu. Thank you. Então é isso, gente. Não pule essa etapa, não deixe de trabalhar direito, porque senão vocês vão ter muito problema para tentar resolver quando a criança estiver mais velha. E outra coisa, se você começar a trabalhar com uma criança que tem 7, 8 anos, a habilidade da consciência fonológica tem que ser... As habilidades, né? Da consciência fonológica também precisam ser trabalhadas, tá? Não é porque a criança é velha que você pode pular isso, não. Você vai passar de forma mais rápida. Por isso, porque a criança vai transferir alguns conhecimentos de rima, por exemplo, de aliteração. Conhecimento que ela tem em português, ela transfere de uma forma positiva para o inglês. Mas onset and rhyme, consciência fonológica, as crianças não têm em português. Então, você precisa trabalhar em inglês, ok? Então, thank you very much. Thank you, Iracema. Thank you, Tia Rosane. Thank you, Tia Malu. E todo mundo que assistiu minha aula. Fico muito feliz. Minha aula, minha live, né? Teacher só sabe da aula, já tá pensando que tá dando aula. Enfim, foi uma live. Eu quero fazer um compromisso com vocês. Thank you, mommy. Thank you very much. Thank you, teacher Thaís. Thank you. E eu vou fazer um compromisso com vocês que quando a gente faz um compromisso em público, a gente não tem como voltar atrás, não tem como procrastinar. Toda semana eu vou fazer uma live. Até o final do ano, uma. A minha ideia é fazer 2, mas a minha vida não permite isso hoje. Meus horários não permitem. A ideia é que a partir do ano que vem eu faça 2, mas pelo menos esse ano eu vou fazer uma por semana, provavelmente todas as quintas de manhã. E vocês podem me mandar os temas que vocês querem que eu fale, porque esse Instagram aqui é para ajudar teachers a serem referência, a serem valorizados como professores de inglês, né? Então, manda pra mim a sua ideia, o que você quer saber, o que você quer aprender sobre alfabetização em inglês, e eu vou ter muito prazer em falar pra vocês, ok? Thank you very much. Bye bye.